E eu quero, nesta noite, falar com você que está em casa, que Deus trouxe uma palavra para o meu coração desafiadora para você e para mim também, para todos nós que estamos aqui. Nós vamos falar nessa noite sobre os 3 tipos de crentes pós-pandemia. A irmã Gigliane viu postar no grupo do WhatsApp da igreja, né? Falou, meu Deus, hoje vai ser forte o negócio. E vai ser mesmo, porque a palavra de Deus, ela é forte. A palavra de Deus, ela sempre vem com poder, ela sempre vem com vida, ela sempre vem com autoridade para trabalhar os nossos corações. E por que Deus trabalhou esse tema no meu coração e eu decidi compartilhar com os irmãos? Pode deixar ainda lá o tema, por favor, eu trabalho por aqui, tá bom, queridos? Obrigado, isso. Por quê? Porque nós temos ouvido muitas pessoas nesse tempo, em especial os profissionais que estudam e trabalham o comportamento humano. E esses profissionais, eles vêm dizendo ao longo dessa pandemia que nós jamais seremos os mesmos pós esta pandemia. Por quê? Porque todos nós vamos sofrer e já estamos sofrendo mudanças gigantescas nas nossas vidas. E eu creio que na vida da igreja, na vida do povo de Deus, também acontecerão mudanças significativas em diversas áreas. E por isso, pensando nisso, lendo a palavra de Deus, um texto muito precioso, Deus me traz esse tema, os 3 tipos de crentes pós-pandemia. É um tema desafiador para nós. E o texto que Deus colocou em meu coração para iniciarmos a palavra de hoje, a mensagem desta noite, é o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim na minha tradução: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Queridos irmãos e amigos que nos honram nesta noite através desta transmissão, a pandemia do coronavírus está gerando 3 tipos de crentes. 3 tipos de crentes. O primeiro tipo de crente que eu consigo enxergar como pastor de ovelha, de rebanho, de gente, é aquele tipo de crente que está se sentindo tão confortável com as lives, está se sentindo tão bem em casa durante esse tempo, que quando os cultos presenciais voltarem normalmente, esses crentes pós-pandemia vão dar preferência para as lives, em vez de estarem presentes na grande celebração. Por que, pastor, você tem esse entendimento? Sabe por quê? Porque esse tipo de crente que está sendo gerado durante essa pandemia, são aqueles que olham para esse momento e falam, puxa, que legal, eu posso escolher aqui da minha casa o tipo de culto, o tipo de igreja, o tipo de sermão, até o tipo e o estilo de pregação do pastor. Isso é gostoso demais, eu acho que eu vou dar sequência nesse negócio pós-pandemia. É o primeiro tipo de crente que eu entendo que está sendo gerado nesse tempo e que ele vai ter aí essa vida desse jeito pós-pandemia. O segundo tipo de crente que eu consigo enxergar que está sendo gerado nesse tempo, são aqueles que já vinham aos cultos só por vir mesmo, quando estava tudo normal. É aquele famoso crente sem compromisso, e que agora eles estão aproveitando a pandemia para sumir do mapa, e nunca mais voltar para a igreja local, para a comunhão dos santos, como diz a palavra de Deus. Por quê? Afinal de contas, esse tipo de crente é aquele tipo de crente que queria apenas um motivo para justificar a sua exclusão da igreja local. Ele só queria uma boa desculpa.
Então agora esse tipo de crente, ele conseguiu essa boa desculpa. Já o terceiro tipo de crente que eu consigo enxergar pós-pandemia, são aqueles crentes que estão com a saudade enorme da igreja local, estão com uma vontade de voltar à grande celebração, os cultos presenciais, para abraçar os irmãos, para beijar os irmãos, porque ele não vê a hora de estar adorando a Deus, experimentando essa sinergia gostosa que a gente só tem ao vivo e a cores, na grande celebração, tocando os irmãos, ouvindo os irmãos do nosso lado da aleluia, da glória a Deus, chorando juntos. Esse é o terceiro tipo de crente. E esse terceiro tipo de crente pós-pandemia, comprometido com Deus, ele vai voltar com muito mais alegria, ele vai voltar com muito mais entusiasmo, ele vai voltar com muito mais fogo do Espírito Santo de Deus para incendiar a igreja local. 3 tipos de crentes pós-pandemia. Eu consigo enxergar claramente isso como pastor no exercício do meu ministério. Agora, a pergunta que eu faço para você nessa noite é esta: com qual tipo de crente você se identifica nessa noite? Você está se identificando com o primeiro tipo, que é aquele que já está se acostumando com o isolamento? Você está achando tão gostoso esse negócio de ver isolado, longe de gente, que você já está pensando, acho que esse é o modelo que eu quero para a minha vida. Você está se identificando com o segundo tipo, que é aquele que já está pensando em nunca mais voltar para os cultos? Ou você está se identificando nesse tempo com o terceiro tipo de crente, que é aquele que não vê a hora de voltar à reunião presencial para você estar junto com os irmãos adorando a Deus? Com qual tipo de crente você está se identificando nessa noite? Agora, meus queridos amigos e irmãos, está acontecendo algo muito curioso também nesse tempo. Milagrosamente, está sendo gerado um outro grupo de crentes, nesse tempo de pandemia, sim. Pessoas que através de alguém que tem compartilhado uma live, um culto, através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, e essa pessoa está se conectando com Deus. Pessoas que tinham uma resistência enorme de entrar numa igreja local. Pessoas que, muitas delas, nunca entraram numa igreja local, mas neste tempo, elas estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E sabe o que está acontecendo com esse também grupo especial de não crentes que estão se tornando crentes e que vão encher as igrejas evangélicas pós-pandemia? São essas pessoas que estão se convertendo, porque o Espírito Santo de Deus não está preso, o Espírito Santo de Deus não precisa de um prédio aberto para ele alcançar as pessoas. O Espírito Santo de Deus é vivo, é dinâmico, é poderoso, e ele está usando milhares e milhares de pessoas em toda a terra, para compartilhar uma live de um culto, de uma pregação, de uma mensagem. E o Espírito Santo de Deus está salvando milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, que estão com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque esse é o momento que as pessoas estão pensando mais sobre a sua vida pós-morte, e o Espírito Santo, como é Deus, está fazendo essas pessoas refletir sobre a sua eternidade. E nós temos muitas pessoas entregando vidas e as suas vidas para Jesus, o melhor. E eu já tenho um testemunho da live de domingo passado, por isso falo com propriedade. Domingo passado, dia 21, nós estávamos aqui. Deus me deu uma mensagem: céu ou inferno, você escolhe, foi o tema da mensagem. E no final daquela mensagem, Deus tocou no meu coração para disponibilizar o WhatsApp da igreja, para que, se alguém tivesse em qualquer lugar do mundo, entrar em contato, para a gente mandar um devocional,
fazer com aquela pessoa ali um contato mais próximo, ajudar ela a se integrar com um grupo de crente, em qualquer lugar da terra. E Deus é tão bom, que uma pessoa próxima de nós aqui, um jovem, passou a mensagem pedindo apoio no nosso WhatsApp, pedindo devocional, pediu um atendimento presencial. E ele disse para mim na quarta-feira passada, agora que eu já atendi ele: pastor, Deus falou muito forte no meu coração. Quando o pastor estava fazendo o apelo, eu estava todo arrepiado, sentindo algo diferente no meu corpo. E tem mais, eu quero Jesus, eu quero ter a certeza da minha salvação, eu quero ir para o céu, eu preciso de Jesus. E tem mais, pastor, eu já quero ser preparado para o batismo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, crente? Você que é um crente em Jesus, um crente comprometido com Deus, um crente que ama a obra de Deus, que ama a igreja de Jesus, que ama pessoas, que ama vidas. E eu fiquei tão contente com aquilo. Quarta-feira aqui, atendendo aquele moço emocionado, e ele falando das situações que ele estava enfrentando, que após aquela mensagem de domingo, na segunda-feira, do que estava bagunçado na vida dele, relacionamento com noiva, com pai, financeiro, Deus abriu as portas, escancarou de uma forma sobrenatural para eles as questões financeiras, relacionamentos que estavam quebrados, foram ajustados, e eu falei: aleluia, a tua palavra é a verdade, Senhor. Ela transforma vidas, e Deus está salvando, o Espírito Santo de Deus está trabalhando de forma sobrenatural nesse tempo. Esse é um novo grupo, que estão se tornando crentes durante esse tempo de pandemia. Percebam como essa pandemia está mudando o comportamento de muita gente. Deus age de formas muito interessantes, e às vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha de sapato, e dizer: Deus, fica aqui, faça desse jeito, tem que ser assim. Ei, Deus não cabe na sua caixinha de sapato, Deus não cabe no seu entendimento limitado. Ele é Deus, todo-poderoso, infinito, eterno, imensurável. Aleluia, esse é o nosso Deus. Mas o meu foco nesta noite, vou retomar o tema, é para falar com você, crente, você que é um crente em Jesus, você que é membro de uma igreja local, e não importa qual seja a sua igreja, eu não estou aqui querendo fazer um proselitismo, ou seja, trazer você para a minha igreja após a pandemia, não é essa a ideia. A minha ideia nessa noite é ser voz de Deus, é ser boca de Deus, para abençoar você, independente de onde você esteja, para você ser bênção no reino de Deus. Quero falar para você, crente, que está vacilando na sua fé, nesse tempo de pandemia. E a minha ideia nessa noite, com a revelação que Deus me deu, é te ajudar a enfrentar esse desafio que nós estamos vivendo como igreja, de isolamento social. Querido irmão, querida irmã, independente da onde você esteja agora, independente da igreja que você frequenta ou faz parte, quero reforçar a pergunta: com qual tipo de crente você está se identificando nesta noite? Com o primeiro, com o segundo ou com o terceiro? Queridos, a carta aos Hebreus foi escrita aos cristãos que estavam correndo o risco de abandonar a sua fé em Jesus. Quando você lê todo o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, você vai ver isso claramente. No capítulo 6, no verso 4, você já vai ver essa expressão ali, os irmãos apavorados, desanimados, querendo abandonar a fé. E alguns deles já haviam deixado de assistir, de participar dos cultos da igreja local naquela época. Esse era o contexto deles.
Será que não tem tudo a ver com o nosso contexto de hoje? Sim, nós podemos aplicar, seguramente. Por isso o escritor dessa carta os adverte dizendo: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Eu coloquei o texto de novo, de propósito, e frisei o finalzinho do versículo 25. E por quê? Que dia é esse que o escritor de Hebreus diz aqui para esses irmãos, nesse contexto? Ele está dizendo claramente do dia do julgamento final. Como assim, pastor? Esse texto, esta carta foi escrita provavelmente de 65 a 85 depois de Cristo. Ela está mais ou menos dentro dessa data de escrita. E como o escritor aos Hebreus já está falando sobre o grande dia, o dia do retorno de Jesus, do julgamento final. Como assim? Não estou entendendo. Preste atenção numa coisa nessa noite, e você precisa ter isso claro na sua mente. Talvez você nunca pensou dessa forma. Quando Jesus, ele cumpre a sua missão, morre na cruz, sobe aos céus, ele deixa uma revelação que ele em breve voltaria para buscar os seus discípulos. E aquela primeira geração de homens e mulheres de Deus morrem, e Jesus não volta. Aqui, nesse contexto, aos Hebreus, é a segunda geração de cristãos convertidos, muitos deles vindo do judaísmo, e agora a primeira geração de cristãos morrem, Jesus não volta, o grande dia não chega, e muitos ficam desanimados, pensando: mas como? Jesus ainda não voltou. E sabe por que Jesus diz estas palavras para os discípulos naquele tempo? Para que eles pudessem ficar firmes, aguardando a volta dele a qualquer momento? Porque uma geração cumpre o seu propósito, morre, vem a outra, e a próxima geração também precisa ouvir a mesma mensagem: o grande dia está chegando, Jesus pode voltar a qualquer momento. Morre geração, nasce geração, e a mensagem do Senhor continua ainda atual. O grande dia está chegando. E esse dia que o escritor de Hebreus diz aqui para esses crentes, serve para nós também, porque ele está falando o dia do julgamento final, descrito claramente no livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 11 e 15, e eu quero que você acompanhe na sua casa esse texto, com temor e com tremor diante de Deus. Então vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Meus queridos, a preocupação do escritor dessa carta, escrevendo aos Hebreus, que eram esses crentes, esses cristãos que eu já disse há pouco, a segunda geração de crentes da igreja primitiva, estava no começo de tudo, e eles já estavam desanimando, já estavam abandonando a sua fé,
já estavam vacilando naquilo que eles tinham aprendido. E o escritor de Hebreus está dizendo para eles o seguinte: olha, meus queridos, o afastamento de vocês da igreja, da comunhão dos santos, o abandono de vocês aos cultos presenciais, pode comprometer a fé de vocês, levando-os ao esfriamento espiritual. Queridos irmãos e amigos, neste tempo de isolamento social, nós corremos o mesmo risco. O mesmo risco nós estamos correndo. Por isso a pergunta que não quer calar nessa noite é: que tipo de crente eu estou me tornando nesse tempo de pandemia para ser pós-pandemia? Que tipo? Esta é a pergunta para você pensar, para você refletir. Como estarei agindo como crente pós-pandemia? Como? Queridos, os sinais do grande dia do julgamento final estão se aproximando cada vez mais. E a pandemia mundial do coronavírus é mais um dos grandes sinais. Por isso, eu e você, como crentes em Jesus, conhecedores da palavra de Deus, não podemos vacilar na nossa fé. Esse texto escrito há tantos séculos atrás é tão atual para nós hoje. Não podemos abandonar a comunhão com a igreja do Senhor Jesus. E quando eu falo isso, eu não estou falando do prédio, porque é evidente, estamos proibidos de estarmos juntos na grande celebração no prédio. Eu estou falando de você ser igreja do Senhor Jesus com o seu irmão aí da sua casa mesmo. Estar junto, fazendo parte, em comunhão, conectado em oração, conectado com as redes sociais, ligando, passando uma mensagem, sendo igreja, vivendo uma fé viva e verdadeira, independente do momento que nós estamos vivendo. Mas muitos estão aproveitando o momento de isolamento e se isolando de verdade mesmo, de tudo e de todos. E não é isso que Deus quer para nós. É tempo de buscarmos muito mais a Deus, queridos, e de nos fortalecermos muito mais, porque o grande dia do julgamento está chegando. Pastor, mas eu tenho percebido que o Senhor todos os domingos tem trazido mensagens com essa conotação de exortação, mensagens que sempre têm desafiado a minha vida a pensar na minha vida espiritual, me posicionar e estar pronto para a volta de Jesus. Por quê? Porque o grande dia está chegando. E você precisa estar pronto. Você precisa estar preparado. Por isso, nessa noite, mais uma mensagem profética. Esse tipo de mensagem é mensagem profética. E mensagem profética nem sempre é bem-vinda. Porque a mensagem profética me tira da zona de conforto. Me faz eu sair daquele lugar que eu estou bem, confortável. Me faz pensar como eu estou vivendo diante de Deus. Queridos amigos e irmãos, neste tempo que estamos vivendo, nós precisamos mais de mensagens proféticas do que daquelas mensagens que alimentam o nosso ego, massageiam o nosso ego. Daquelas mensagens que só me faz me sentir bem. Claro, eu também gosto de uma palavra que vem para me encorajar, que vem para me abraçar. Todos nós precisamos disso. Mas nós precisamos estar atentos ao momento que estamos vivendo. E a mensagem profética, na verdade, quando nós analisamos ela na sua totalidade, ela não vem para a nossa destruição. Não vem para colocar medo, muito pelo contrário, ela vem para nos encorajar, para nos motivar, para abrir os nossos olhos espirituais.
os nossos ouvidos espirituais, para vermos e ouvirmos aquilo que Deus está falando para cada um de nós. Este é o tempo de estarmos abertos para dizer: Senhor, fala comigo através de mensagens proféticas, que o meu coração esteja aberto, Senhor, para eu entender o momento, discernir os tempos, que eu não seja um crente carnal, mas um crente espiritual, que eu não fique iludido, perdido com um momento, mas atento a tudo aquilo que o Senhor está falando através dos sinais. Nós precisamos entender, queridos, o tempo todo, que o nosso destino final se aproxima, dia após dia, e nós precisamos estar prontos. Sabe, ontem eu recebi uma notícia que eu fiquei triste, eu sou ser humano como você. Nós nos entristecemos, é pastor, é missionário, não tem ninguém melhor do que ninguém, todos somos seres humanos. E eu recebi uma notícia à noite que eu fiquei muito triste, fiquei sabendo que um grande amigo, um pastor, um grande homem de Deus, mais novo, 53 anos mais ou menos, não tinha mais que isso, penso, cheio de vida, partiu para a eternidade, vítima do Covid-19. Pensa num homem de Deus, pensou? Multiplica por 3, um servo valoroso, doce, amável, cheio do Espírito Santo, pastor Lito Ortiz Delfim, mais conhecido como Pastor Ortiz, da Assembleia de Deus aqui de Curitiba, um santo homem de Deus, partiu para a glória, e hoje no Facebook as pessoas que o conheciam, escrevendo textos e mais textos gigantescos, falando do que aquele homem foi para a vida delas, representou para a vida delas, em momentos de angústia, de aflição, de dor, ele estava ali. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, quando ele ainda frequentava a casa da minha sogra, que eu ainda namorava com a minha esposa, muitos anos atrás, 26 anos atrás. E ele se manteve o tempo todo com a mesma essência. Mas sabe que é maravilhoso quando a gente também recebe uma notícia como essa e a gente sabe que a pessoa é uma pessoa de Deus? A gente se entristece porque a dor da perda, ela é humana, está em nós, é evidente, nós temos sentimentos, Deus nos fez assim, mas ao mesmo tempo quando você sabe que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa que realmente servia ao Senhor de verdade, estava preparado, estava pronto para o dia, a gente também fica tranquilo ao mesmo tempo e fala: puxa, eu penso que o Senhor queria ele lá mesmo, porque era uma pessoa muito de Deus, do Senhor. Deus estava com pressa de ter aquele santo do lado dele. Percebe? Esse é o momento. Pessoas estão morrendo todos os dias. Mas a grande diferença é: você está preparado para o dia do julgamento? Eu estou preparado? Se estamos, como o pastor Ortiz, glória a Deus. E aqui os meus sentimentos, a família, se estiverem nos vendo, que Deus abençoe a irmã Dianara, os filhos, toda a família dele aqui em Curitiba, que Deus conforte, também lá na Argentina, os irmãos que são parentes, que Deus conforte vocês. Mas a grande alegria no nosso coração, quando sabemos que um santo foi para a glória, aleluia, é porque ele está num lugar de gozo, um lugar de delícias, um lugar que de fato, aleluia, todos nós devemos ter o anseio de ir para lá. O céu, a presença de Deus. Esse homem de Deus estava pronto. De repente você pode estar pensando: mas pastor, você é tão novo, parece que só quer saber de céu, de morte, que negócio é esse?
Eu quero dizer para você uma coisa: eu amo a vida, eu amo a minha família, eu amo a igreja que eu pastoreio, eu amo o lazer como você, eu amo passear como você, eu amo tudo isso, como todos os seres humanos normalmente gostam. Só que a grande questão aqui é que eu e você não podemos perder o foco do nosso destino final. Não podemos perder o foco do dia do julgamento. Por isso, nesse tempo de isolamento, que tipo de crente você está se tornando, está sendo e será pós-pandemia? Para abrir os nossos olhos. Uma mensagem como essa nos faz pensar. E por isso, nesta noite, como profeta de Deus, eu venho para falar ao seu coração, crente, desperte-se, acorde, não deixe que esse tempo de isolamento esfrie a sua fé. Não deixe que esse tempo de isolamento te distancie da presença de Deus. Não deixe. Era isso que o escritor aos Hebreus, como um profeta para a geração dele, estava falando. Irmãos, não abandonem. Não abandonem a igreja do Senhor Jesus, o convívio com os irmãos, a comunhão dos santos. Não a abandonem. Muito mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Irmãos, essa mensagem é para nós. Nós precisamos estar atentos a isso. O isolamento social, queridos, não pode ser uma desculpa para nós nos distanciarmos de Deus. Não pode. O isolamento social não pode ser uma desculpa para nós nos distanciarmos da igreja local, dos irmãos, mesmo não podendo estar aqui presente. Mas existem tantas formas de nós estarmos em contato com os nossos irmãos. Mas muitos têm se isolado, muitos têm aproveitado o momento e sumido do mapa. Ei, que mundo você está? Que entendimento você tem da palavra de Deus? Esse é o tempo de nós nos relacionarmos muito mais, porque precisamos uns dos outros. Uma forma de estarmos juntos é aqui, parte da igreja local conosco, na linha de frente, entendendo o propósito de Deus, como obreiros, como obreiras aqui, levando a palavra para você, através da canção, através da ministração. Estamos aqui através da palavra. É uma maneira, por um momento, de estarmos juntos. Você na sua casa, no seu trabalho, nós aqui, mas nós estamos juntos, estamos bebendo da mesma fonte, nos alimentando, recebendo revelação de Deus todos os dias. Outra forma, tendo o nosso tempo devocional com o Senhor, lendo a palavra, tempo de oração, ligando para os nossos irmãos, nos conectando. Existem tantas formas hoje, e nós estamos usando apenas uma delas nessa noite, para falar ao seu coração que é tempo de você se despertar. É tempo de você sair da sua zona de conforto. Sabe por quê? Depois que tudo isso passar, e aqui vem a grande interrogação também, nós não sabemos quando tudo isso vai passar de fato. Nós estamos pensando, fim do ano, começo do ano que vem, mas nós não podemos afirmar. Deus sabe. Mas depois que tudo isso passar e acabar de fato, eu e você precisamos estar vivos espiritualmente para continuarmos sendo bênção para o reino de Deus, para a igreja do Senhor Jesus, para os nossos irmãos, e estarmos prontos para a volta repentina de Jesus. O irmão Ortiz foi ontem, pastor Ortiz, um servo de Deus amado, foi ontem.
Para nós pode ser daqui 1 ano, 10 anos, 20, 30, 50, não sei. Mas a mensagem de Deus, ela continua falando aos nossos corações, para estarmos atentos, muito mais agora que nós estamos vendo o grande dia do Senhor chegar. Eu quero terminar esta mensagem usando as palavras do próprio escritor de Hebreus, quando ele finaliza esse capítulo que nós estamos estudando nessa noite, o capítulo 10, ele vai falar de uma forma muito preciosa para nós, os cristãos, a igreja do Senhor Jesus, para nos abençoar de uma forma tremenda. E eu quero que você acompanhe na sua casa as palavras desse texto. Finalzinho do capítulo 10, Hebreus 10, 35 a 39, diz assim. Parece que foi escrito ontem, né, irmãos? Observem. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Aleluia! Amém, irmãos? Aí na sua casa você pode dar um amém por essa palavra tão encorajadora, tão abençoadora. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Aleluia. Deus não te chamou para voltar atrás. Deus te chamou para você ir até o fim e ser salvo. Com os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É por Ele que a nossa fé começa, e é nele que a nossa fé termina. Jesus é a nossa esperança, aleluia. Eu sei que de repente você, crente, foi chacoalhado por essa mensagem. Quem sabe você já estava se acostumando, né? Esse tempo de isolamento, esse conforto na sua casa, tranquilo. Quem sabe você, que já estava mais para lá do que para cá, também já estava pensando em nunca mais voltar para o convívio da igreja local. Mas eu sei que nessa noite, vocês que estavam pensando dessa forma, estavam nessas categorias do primeiro e do segundo tipo de crente pós-pandemia, pode passar para a galeria do terceiro tipo de crente pós-pandemia, que vão ser aqueles que quando os prédios se abrirem, vão voltar muito mais apaixonados para adorar o nome de Jesus. E ser um canal de bênção na vida da sua igreja, no seu ministério, aonde Deus te chamou. Deus não tem prazer naqueles que recuam. Numa outra tradução mais antiga, o verso 38 que nós lemos agora, diz assim, é Deus falando conosco, o meu justo, quem é o justo? Eu e você. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Sabe o que é isso? Para você ser justificado, ser justo hoje, custou a vida de Jesus. Por isso que Deus puxa a nós, ele fala assim, ó, uma tradução mais antiga, o meu justo viverá pela fé.
E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Deus está te chamando nesta noite para você fazer parte do crente pós-pandemia, cheio do Espírito Santo, comprometido com Deus, com a sua palavra, com a sua igreja local, com o seu ministério, com o seu dom. Porque o grande dia está chegando, irmão. Para o pastor Ortiz, um grande homem de Deus foi ontem, mas e para você e para mim? Hoje, almoçando em família, eu falei para um dos meus genros o seguinte: a gente pode planejar tudo, fazer tudo e devemos. Você é novo, tem tudo pela frente. Isso é muito bom, sonhar e crescer, conquistar tudo aquilo que Deus tem. Casa, carro, títulos, tudo isso é bom. E tudo isso tem que estar no nosso coração e na nossa mente, e nós devemos sim correr atrás disso também. Por quê? Porque com isso nós vamos glorificar a Deus, nós vamos exaltar o nome de Deus. Quanto mais preparado, mais capacitado, mais culto, mais intelectual, Deus vai nos usar nas esferas mais altas da sociedade para glorificar o nome dEle. E eu entendo que tem que ser assim mesmo. Mas eu falei para ele uma coisa, só que tem um detalhe: nunca perca o seu foco, que é o grande dia do Senhor na sua vida. Porque a qualquer momento, partiu para a eternidade. Dava até para fazer uma hashtag, né? Partiu eternidade. E aí, como é que fica? Precisamos ter esse entendimento. Deus te chamou, crente, para você ser a expressão do amor de Deus na face da terra. E esse tempo é o tempo. É uma oportunidade. Sempre quando nós temos crises, elas podem se transformar em grandes oportunidades. E nós precisamos usar essas oportunidades que Deus está nos dando. Quando muitos estão com medo, aflitos, amargurados, para ser um agente de transformação na vida de muitas pessoas. Porque no fim, no resumo de tudo, é isso que importa. Porque nós lemos o texto de revelação. Apocalipse quer dizer revelação. É a revelação de Deus para nós, dos fins dos tempos, de como vai acontecer. O fim de tudo é o grande dia do julgamento de Deus. E o texto é claro, nós lemos: todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Ricos, pobres, cultos, incultos. E nós vamos ser julgados de acordo com aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E eu não quero chegar naquele grande dia, porque isso é fato, vai acontecer. Querendo você ou não, tendo você medo ou não, vai acontecer. Essa é a verdade da palavra de Deus. E Deus olhar para mim e falar: muito bem, Bartolomeu, te dei o privilégio de pastorear num bairro da cidade que tinha tantas pessoas, milhares de pessoas. E você só apresenta isso para mim? Por isso esse tempo, irmão, que Deus está me dando, a oportunidade, eu estou falando muito mais de Jesus como antes, para as pessoas aonde eu passo, através das minhas redes sociais, de contatos particulares. Eu estou com 30 pessoas numa lista de mensagem devocional fora a igreja, que não são membros da igreja. Aonde eu passo, eu vou conectando. Eu vou passar um devocional para você, posso? A pessoa, claro, as pessoas estão abertas. E no particular, as pessoas começam a me responder daquele devocional. Pessoas que não são crentes. A maioria delas. E elas respondem da forma como elas entendem. Eu dou o retorno para elas, dou o feedback. Está sendo construído toda uma relação nesse tempo de isolamento. Para quando a igreja do Senhor Jesus voltar, aleluia, essas pessoas possam vir para o prédio da igreja também e poder adorar a Deus junto na grande celebração. Você pode se reinventar.
Nós devemos nos reinventar nesse tempo. Mas para isso você e eu precisamos entender que Deus nos chamou para sermos a expressão do amor dele na vida dessas pessoas. Com qual tipo de crente você está se identificando durante esse tempo de pandemia? Com aquele que está gostando do isolamento? Com aquele que está dando graças a Deus, que Deus preparou esse tempo para você desaparecer e nunca mais voltar da igreja? Ou com aqueles que estão com o coração pegando fogo para voltar e adorar ao Senhor e trazer dezenas, centenas de pessoas para a presença de Deus na grande celebração? Com qual tipo? A boa notícia que você pode fazer ainda nesse tempo de isolamento, usando as suas redes sociais, entrando em contato com pessoas que você conhece. Você conhece dezenas de pessoas como eu conheço que precisam de salvação. E se você tiver coragem de mandar um versículo bíblico e falar, eu vou orar para você, posso? Eu tenho certeza que essa pessoa, por mais difícil que seja, nesse tempo ela vai falar, sim, aceito, ora por mim. E você vai poder pregar como nunca nesse tempo também, usando as novas tecnologias. Mas, com qual tipo de crente você está se identificando? Isso vai fazer a diferença no exercício da sua fé. Como está a sua fé nesse tempo de isolamento social, irmão? Você está com medo? Você está acuado? Você está confortável? Como você está? Você tem sentido claramente um esfriamento espiritual na sua vida nesse tempo? Você tem percebido isso? Se você quer sair dessas duas categorias que nós falamos, de crente, que Deus não se agrada, e quiser vir para essa categoria de crente, que vai fazer a diferença mesmo nesse tempo de pandemia, e pós-pandemia, vai voltar com muito mais fogo do Espírito Santo, para o convívio da igreja. Então, quero orar por você nessa noite. Quero abençoar você, sim. Eu não estou aqui para te julgar, para te condenar. A palavra de Deus que faz isso com a gente. É ela que mexe. É ela que nos tira da zona de conforto. E ela é para você e é para mim também. Por isso, se você quer nessa noite sair dessa categoria de crente frio, gelado, que está se sentindo tão bem nesse tempo de isolamento, que você não está sentindo falta de nada daquilo que é de Deus, do que é sagrado, do que é do convívio da igreja do Senhor Jesus. Ou esse que já, puxa, agora é o momento, nunca mais volto. Eu quero desafiar você nessa noite, a abrir o seu coração para Jesus agora. E dizer, Senhor, me ajuda, eu preciso ser esse crente, que quando tudo isso passar, eu esteja mais vivo do que nunca na tua presença, mais aquecido do que nunca na presença do Senhor, Pai, para continuar sendo bênção até o grande dia que se aproxima. Eu quero orar por você nessa hora, e se você está entendendo o recado de Deus para você, aí na sua casa, onde você está, quero te abençoar agora, em nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos, se você pode. Eu quero declarar um tempo novo para a sua vida. Eu quero declarar um renovo do Espírito Santo sobre você agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos, enquanto os irmãos vão vindo, você pode fechar os seus olhos na sua casa. Esse é o primeiro convite, é o primeiro apelo. Estou fazendo apelo para você, crente. Para você, que é um servo de Deus, uma serva de Deus. Para você a quem o Espírito Santo falou nessa noite.
Você precisa ser aquecido pela presença de Deus. Sabe o que você precisa fazer? Você conhece o caminho, crente? O caminho é Jesus. Você sabe o caminho. De que forma? Se rendendo ao Senhor Jesus. Dizendo: Senhor, eu estou aqui na tua presença. Senhor, eu estive perto, agora estou longe, mas eu estou aqui mais uma vez na tua presença pedindo perdão, Senhor. A tua palavra me desafiou nesta noite e eu preciso retornar, Pai. Senhor, me tira da zona de conforto, me faz entender a necessidade dos outros, a minha própria necessidade de estar na tua presença, de estar com os meus irmãos conectados de alguma forma durante a semana, em oração, tendo o meu tempo a sós com o Senhor, meu tempo devocional, lendo a tua palavra, sentindo o teu Espírito Santo aquecer a minha alma, chorando aos teus pés. Se você quer isso para a sua vida, irmão, irmã, eu quero orar por você, você crente, esse é o primeiro apelo. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu quero abençoar esse meu amado irmão, essa minha amada irmã, que o teu Espírito Santo está trazendo ao coração dele e dela nesta noite, esta revelação fresca, da necessidade deles estarem aquecidos pelo Senhor. Pai, todo esfriamento espiritual, eu quero repreender agora dessas vidas em nome de Jesus. Quero declarar, Senhor, um despertamento espiritual na vida desses amados. Ó Senhor, e que eles possam entender o tempo, discernir o tempo, o momento. Que esta palavra, esse texto tão poderoso de Hebreus 10, 25, que fala para nós não nos distanciarmos do Senhor, não abandonarmos o convívio da igreja, dos irmãos, a comunhão, esteja sendo renovado nos corações e nas mentes desses meus amados. Senhor Jesus, eu quero repreender agora, Pai de amor, toda a frieza espiritual, tudo aquilo que Satanás colocou nessas mentes, nesses corações. Pai amado, em nome de Jesus, eu arranco agora, pelo poder do nome de Jesus. Coloca em liberdade esse meu querido irmão, essa minha querida irmã, para te servir de novo em novidade de vida, com alegria, com prazer, com esse entendimento da tua palavra, que traz vida, que traz esperança, que traz renovo espiritual. Seja abençoado na sua casa, meu irmão. Seja renovado agora em nome de Jesus. Lance fora todo medo. Lance fora agora tudo aquilo que te afasta de Deus. E se renda ao Senhor mais uma vez. E deixe Ele trabalhar na sua vida de forma sobrenatural. Você conhece o caminho. Você conhece como fazer. Basta você estar agora clamando ao Senhor aí comigo na sua casa, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. E desta forma eu concordo com você, com a sua oração, e te abençoo em nome de Jesus. Segundo apelo é para você que está nesse tempo conectado conosco, porque alguém compartilhou essa live com você, ou você estava ali mexendo no seu Facebook, no seu YouTube, e você achou também essa transmissão. Não é mero acaso, não é coincidência, mas é a vontade de Deus, como aconteceu com aquele jovem da semana passada, de 22 anos, que se rendeu ao Senhor no apelo da mensagem que eu fiz, e já tomou a decisão de ser batizado, está sendo discipulado para isso. Eu quero também dar a oportunidade para você que está aí agora, fazer uma oração de entrega, entregando a sua vida para Jesus, porque Deus está levantando você nesse tempo de pandemia,
para você fazer parte de um novo grupo de crentes, de cristãos comprometidos com Deus e com a sua palavra. E você fará parte da igreja física também pós-pandemia, e você vai poder testemunhar aqui ou aonde Deus te chamar. Eu me converti através de uma pregação nesse tempo de isolamento. Deus usou o tempo de pandemia para falar comigo, me fez pensar sobre a minha eternidade, me fez entender que eu era um pecador distante da graça de Deus, e fui alcançado pelo amor do Senhor Jesus. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando agora, e você quer fazer parte desse grupo de novos crentes que Deus está levantando nesse tempo, porque Deus está trabalhando, e eu quero orar com você agora, e na sua casa, feche seus olhos, onde você está, no seu trabalho, no seu carro, eu quero te abençoar. Senhor Jesus, eu quero abençoar esse querido irmão, irmã, essa pessoa que está se rendendo ao Senhor agora, entregando sua vida a Ti, pedindo perdão dos seus pecados, se humilhando. Senhor Jesus, que o nome desse amado irmão e irmã esteja no livro da vida, como lemos no texto desta noite, aleluia, para o grande dia da sua volta, e de lá não saia. Preserva, guarda, se revela, Senhor. O Senhor é tremendo, é maravilhoso, aleluia. O Senhor está salvando milhares de pessoas na face da terra nesse tempo, através dessas transmissões. Por isso abençoa essa pessoa que está agora se rendendo a Ti, Pai, entendendo o chamado do Teu Espírito Santo para fazer parte da Tua igreja, para fazer parte do Teu povo. Seja abençoado em nome de Jesus.